Olá, bom dia. Nós falávamos ontem sobre o princípio da obediência, que atrai a bênção, e a quebra da aliança ou a desobediência, que atrai a maldição. Hoje nós continuaremos falando sobre um tema chamado lei e graça. As pessoas, elas desprezam o processo de aconselhamento por acreditarem que a graça faz tudo como se fosse uma mágica. Bom, entenda que a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Pela graça, Jesus nos tira da lei e nos devolve aos princípios eternos de Deus. Quem vive os princípios não precisa da força da lei. Então, a bênção e a maldição foram princípios estabelecidos por Deus. Não é só a lei em si que estabelece bênção e maldição, mas os princípios, eles são derivantes de uma estrutura cuja consequência é colher bênção pela obediência e colher maldição pela desobediência. Já lemos aqui Deuteronômio 30, no versículo 19, quando diz aqui: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Muito bem. Nós falamos muito de territorialidade, falamos de pecado de responsabilidade pessoal, falamos de maldição hereditária ou iniquidade geracional, mas hoje nós falaremos sobre herança familiar. Os conflitos internos e a história de uma pessoa revelam também as raízes de seus problemas. A herança espiritual não está ligada ao mérito, e sim à filiação. Eu vou repetir isso. Herança espiritual não está ligada ao mérito, aquilo que faz ou não faz, e sim à filiação. Na parábola do credor incompassivo, o próprio Jesus endossa essa verdade espiritual. Não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, que se pagasse a dívida. Entenda, cadeias pecaminosas de caráter hereditário, elas podem se manifestar na próxima geração. Nós estamos falando de um vínculo geracional, de uma aliança genética no mundo espiritual. Nós estamos falando de transferência familiar de comportamentos e vícios. Então, nesse caso, observamos os mesmos sintomas migrarem de uma pessoa para outra na esfera familiar. Acontece uma transferência de espíritos malignos que manifestam a mesma opressão, influenciam as pessoas no mesmo ambiente, na mesma área, a repetirem os mesmos comportamentos pecaminosos ou enfermidades crônicas, como alcoolismo, depressão, por exemplo. Você vê famílias que vêm vindo com essa estrutura, com esse histórico de depressão. Mateus 12, do 43 ao 45, diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. São os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Veja bem, a prioristicamente esse texto é ligado à apostasia. Ele tem uma revelação, todavia, interessante. O espírito imundo sai do homem e retorna para casa. A palavra casa, literalmente, se refere à geração dessa pessoa. O espírito sai e volta para a geração e repousa em alguém que se encontra espiritualmente vulnerável. Essa transferência ocorre principalmente quando alguém da família morre. Aí há uma
um estabelecer de espíritos malignos influenciando a geração vindoura. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, de viuvez, de perda de filhos. Então, é um sintoma de maldição que deixa um rastro de mortes, né? Mortes estranhas, repetidas na família, mulheres que ficam viúvas precocemente. Eu já atendi no gabinete pastoral irmãs que as 3 ficaram viúvas precocemente, né? Às vezes você vê quase todos os homens morrerem, por exemplo, de câncer ou morrer de acidente, uma determinada idade, os homens normalmente não passam. Então você tem que entender que isso é um sintoma de um quadro familiar crônico no mundo espiritual. Nós temos que entender que esse ambiente, essa estrutura de herança familiar precisa nos levar a uma quebra de alianças, né? Por exemplo, quando nós falamos de quebra de alianças, aí já logo lembramos do casamento, né? Do adultério, do divórcio, do filho fora do casamento, enfim, uma série de estrutura. Aqui em Mateus 2,16 diz, portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio. Literalmente significa eu repudio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidais de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Quais são as implicações do adultério na prática? Marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou, perturbação emocional que produz ciúme doentio, desprezo, competição, desentendimento na comunicação. A quebra da aliança, ela traz uma presença emocional de uma terceira pessoa envolvida no casamento, assim como uma presença demoníaca. Isso desestabiliza emocionalmente o cônjuge. Ele contamina espiritualmente o leito do casal e endemoniza a cama. Isso pode gerar em um dos cônjuges ou em ambos uma inibição, uma interrupção ou uma aversão sexual. O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os vulneráveis a ataques e perturbação na área sexual. O adultério de um dos cônjuges expõe o outro à mesma situação, afeta a vida financeira, gera escândalo e, consequentemente, aquele apedrejamento lá da lei acontece no mundo espiritual. Existe aquela estrutura também de filhos bastardos, né? Que é uma estrutura de maldição propagada, a concepção de filhos fora da aliança, gera uma rejeição e um comportamento de segregação desse filho. O filho gerado, quando você não se arrepende disso, quando você não pede perdão a Deus, quando você não fecha esse portal, ele desencadeia uma perseguição espiritual de cunho emocional. Então nós precisamos entender isso. A quebra de aliança no casamento, ela tem também uma conotação da quebra de aliança com Deus através da apostasia, que é o pior tipo de quebra de aliança, porque afeta diretamente a salvação eterna. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e com pasmo de coração, Deuteronômio 28, versículo 28. A apostasia, ela é horrorosa, porque a apostasia, ela é uma situação em que a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus e agiu num determinado tempo, confere essa palavra, validou essa palavra, mas de repente ela passa a não acreditar mais, ela não dá mais nenhum valor, ela se apostata da fé, ela passa a descrer, a não crer, ela invalida a palavra de Deus. Então a apostasia, ela está ligada diretamente à salvação. Amanhã nós falaremos um pouco sobre idolatria, sobre rebelião e desonra aos pais, né? Falta de perdão e amargura. Nós vamos continuar falando mais especificamente desses temas, mas amanhã nós daremos início à idolatria. São pequenas incursões que nós vamos fazendo, porque já falamos muito disso aqui, mas nesse ambiente, nesse aspecto é importante. E nós falaremos disso amanhã. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por entregar
nas nossas mãos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado por cuidar dos nossos filhos. Nós te pedimos que cuide deles, cuide da vida, da saúde mental, espiritual, emocional, da saúde física, Deus, livra-os de toda enfermidade e doença. Senhor, nós queremos o teu shalom sobre nós. Nós queremos a tua paz dentro dos muros de Jerusalém, assim como te pedimos em nome de Jesus Cristo, a tua paz sobre a cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Te pedimos que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que nós possamos continuar sendo despenseiros do reino, do evangelho, da palavra e do avanço da igreja, Senhor. Obrigado, Pai, por todas estas coisas. Nós te louvamos, te agradecemos e abençoamos o nosso dia, abençoamos a nossa vida, abençoamos tudo aquilo que, Senhor, o Senhor coloca nas nossas mãos para que nós frutifiquemos. Então, prospera a nossa vida e nos dê o pão nosso desse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir com que consagrássemos o dia ao Senhor e nos lembrássemos de que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o suficiente, o Salvador, o Redentor, o nosso Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.